Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo de número 13. Segunda aos Coríntios 3, a partir do 13. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado. Pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Amém. A minha tradução é um pouco diferente, mas a mensagem é a mesma que está na tradução que os irmãos utilizam. Meus amados irmãos, eu me propus a falar nessa noite, conforme foi divulgado, sobre o caráter cristocêntrico da espiritualidade evangélica. Espiritualidade é um termo recente, que se popularizou de um tempo para cá. De fato, entre os evangélicos, não era, no passado, um termo muito em voga, muito em uso. Os evangélicos preferiam falar de piedade, em vez de espiritualidade. Se você consultar a literatura dos puritanos, dos pietistas, dos metodistas, não vai encontrar referência à palavra espiritualidade, mas encontrará referência à palavra piedade, piedade cristã. Eu poderia então, até colocando dentro da expressão mais antiga, dizer que me proponho a falar sobre o caráter cristocêntrico da piedade evangélica. E quero dizer que o movimento evangélico, ele tem exatamente por característica, por elemento diferencial, essa centralidade ocupada pela pessoa de Jesus. Os católicos dividem a atenção entre Cristo e Maria, para não falar nos demais santos. Os espíritas também colocam Jesus apenas entre outros espíritos de luz. Os testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo. Mas nós nos caracterizamos por ter Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens, por reconhecer Jesus como Deus, por orar ao Pai em seu nome, por invocá-lo, celebrar sua glória, sua obra salvadora, e portanto é plenamente válido dizer que o que é característico da mensagem evangélica é a centralidade do Senhor Jesus Cristo. No período da Idade Média, a primeira parte da Idade Média, se desenvolveu uma teologia que eles chamavam de teologia negativa. Muitos místicos cristãos, eles percebiam que Deus era um ser tão elevado e transcendente que não havia no nosso vocabulário palavras para mencionar o que Deus era em sua essência inefável. O que quero dizer é o seguinte: durante o período medieval, a Igreja Católica se corrompera com vários falsos dogmas, mas o verdadeiro cristianismo foi preservado, quer em grupos que romperam com a Igreja Católica, quer em muitos mosteiros. Muitos monges, através da leitura da Bíblia, cultivaram uma vida devocional que os conduziu a Cristo, ao verdadeiro Evangelho. É interessante observar que o próprio Lutero, se não fosse um professor universitário, ele teria encontrado Cristo lá na sua cela dentro do mosteiro, teria talvez dividido sua fé com os seus companheiros monges,
mas não teria impactado para além dos muros do mosteiro, e nós não teríamos tido a reforma protestante. Foi o fato de ele ser um acadêmico que lhe permitiu discutir ideias publicamente e gerar todo aquele movimento que levou à reforma. Na Idade Média, entretanto, muitos cristãos dentro dos mosteiros encontraram Cristo como Lutero, mas não eram professores como ele, não eram acadêmicos e, portanto, não levaram sua mensagem para além das portas do mosteiro, mas compartilharam sua fé com companheiros monges e muitos se converteram. O verdadeiro cristianismo foi preservado na Idade Média, tanto em grupos que romperam com Roma, como paulicianos, valdenses, como também dentro da igreja de Roma, nos mosteiros, onde o papado não exercia muito controle, onde a leitura da Bíblia, sob a forma devocional, acontecia. E entre esses que encontraram Cristo no mosteiro, estavam muitos que foram chamados de místicos cristãos, exatamente porque foram escritores de literatura piedosa. A palavra místico, quando a eles se referia, não queria dizer místico no sentido pagão, no sentido panteísta, mas no sentido de que eles eram pessoas de vida contemplativa, que se voltavam para Deus e meditavam sobre seus atributos, sobre seu caráter, e cultivavam essa devoção contemplativa. E estes homens escreveram muita literatura piedosa, e quando nós lemos muito do que eles escreveram, percebemos que eles não comungavam com os erros de Roma, e percebemos que eles haviam encontrado Cristo. E estes homens, maravilhados com a meditação em Deus, nos atributos divinos, eles desenvolveram isso que foi chamado teologia negativa. Ou seja, quando nós pensamos em Deus, em sua essência inefável, nós não podemos dizer nada afirmativamente. Por isso que entre muitos pais da igreja, Deus era chamado de o Deus inominado, Deus sem nome. Porque nós não podemos dizer de Deus em sua essência inefável nada positivo. Podemos dizer o que Ele não é. Quando eu digo positivo, é afirmativo. Nós só podemos falar de Deus em sua essência inefável dizendo que Ele não é. Quando dizemos que Ele é infinito, queremos dizer que Ele não é finito. Quando dizemos que Ele é todo-poderoso, queremos dizer que Ele não tem as limitações que conhecemos. Portanto, nós estamos mais aí dizendo que Ele não é aquilo que somos do que propriamente dizendo que Ele é. Lembremos-nos de como Deus se apresentou a Moisés. Moisés disse: Senhor, com que nome eu te apresento ao povo? E Deus disse: vai e diz ao povo que eu sou o que sou. Diz ao povo que o eu sou te enviou. Até o nome de Deus, Jeová, é uma substantivação dessa frase, eu sou o que sou. É um nome que não nomina, é um nome que nada diz, porque Deus habita em luz inacessível, ao qual nenhum homem viu e nem pode ver. Então aqueles homens maravilhados com Deus, percebiam que não podiam fazer nenhuma afirmação sobre Deus em sua essência inefável, apenas dizer que Ele era incomparável, que nada havia aqui semelhante a Ele, que Ele era, como diria Calbáfio, totalmente outro, que nada neste mundo que conhecíamos poderia a Ele se assemelhar, que nenhum atributo que nós trazíamos a nós, levados a Deus, poderia ter o mesmo sentido que tinha quando atribuído a nós. Até mesmo a bondade de Deus não é como a nossa, finita, é uma bondade infinita. A justiça de Deus é acima da nossa, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Mas aí ficava a grande questão. Dessa maneira, nós não poderíamos falar de Deus de forma alguma, e então eles complementaram com a seguinte afirmação: quando nós meditamos em Deus em sua essência inefável, só podemos nos deslumbrar e admirar. Nada podemos afirmar, apenas dizemos o que Ele não é, mas não temos nada a dizer sobre o que Ele é. Porém, nós podemos falar de Deus através de seus atos na história. Deus se revela na história, através de seus atos. Lembremos-nos de como Deus se apresentava a Israel: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Lembremos-nos de como Deus foi conhecido no Velho Testamento: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Deus era conhecido por aquilo que Ele fazia. Esta é a única maneira legítima para nós falarmos sobre Deus, é a partir de seus atos.
é a partir de suas ações. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o Deus que fez cair as muralhas de Jericó, Ele é o Deus que chama as coisas que não são como se fossem, Ele é o Deus que vivifica os mortos, Ele é o Deus que criou os céus e a terra, é o Senhor que tirou Israel da terra do Egito, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E este Deus que se revela em seus atos, sobre quem nós podemos falar a partir de seus atos, fez o seu ato máximo quando ele veio ao mundo na pessoa de Jesus. Jesus é a revelação máxima de Deus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nos falou no Filho, agora nos fala em Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, é o Emanuel, Deus conosco. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus, meus amados irmãos, é a manifestação plena de Deus, porque o Verbo em Jesus se fez carne e habitou entre nós, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em Jesus, Deus ganha um rosto. Sem Jesus, nós teríamos Deus apenas na sua essência inefável, à distância das nossas palavras. Nem saberíamos como falar dele. Estaria acima de tudo que nós conhecíamos. Se Deus não tivesse se revelado na história, nós não teríamos palavra alguma para falar sobre ele. Mas Deus se manifestou na história e, como eu disse, se manifestou maximamente na pessoa de Jesus. Em Jesus, Deus ganha rosto. Nós contemplamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Moisés pediu para ver a glória de Deus, mas não a viu de frente, senão pelas costas. Mas agora nós a podemos ver de frente, mas na humanidade de Jesus. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por isso, é a Jesus que nós devemos contemplar, para que nós possamos entender Deus, para que nós possamos conhecer a Deus, para que nós possamos comungar com Deus. Nós temos que olhar para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Durante o final da Idade Média, esta vida contemplativa focada em Cristo muito decaiu. Chegando já próximo da Reforma Protestante, a visão que se tinha de Deus passou a ser de um Deus vingativo. No imaginário medieval do catolicismo, na sua decadência, a visão que se tinha de Deus era de alguém vingador, era de alguém amedrontador. A visão que se tinha de Jesus era de um moribundo. Jesus era sempre apresentado na cruz, na imagem dos crucifixos, como se morto estivesse. E aí o homem se sentia amedrontado. O seu Salvador estava lá com os olhos fechados, moribundo. Deus Pai lhe era terrível, aí só restava a ele a figura consoladora de Maria. E foi assim que o culto convergiu para a figura de Maria, porque você tinha um Salvador moribundo, que sequer olhava para alguém com o rosto desfalecido, com os olhos fechados, a cabeça caída. Era assim que ele era contemplado nas cruzes, nos crucifixos. Deus era terrível e amedrontador, então as pessoas buscaram refúgio em Maria. Mas a Reforma recuperou a visão central de Jesus, porque o Cristo da Reforma é aquele que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. E nós sabemos que um dos princípios da Reforma é esse: só Cristo, só a fé como meio de salvação, só a graça como fonte última dessa salvação, só a Escritura como revelação da salvação e só Jesus como mediador entre Deus e os homens. Como nós devemos olhar para Jesus? De que maneira nós devemos olhar para Jesus? Nós devemos olhar para um Cristo vivo, porque Jesus está vivo. Nós devemos olhar para Jesus como Ele é. Entretanto, o Cristo vivo aqui é que é maravilhoso. O Cristo vivo, Ele traz as marcas da morte. Nós devemos contemplar o Cristo vivo, mas que traz as marcas da morte. Como Ele apresentou-se a Tomé e aos discípulos. Ele estava vivo, mas mostrava as marcas dos cravos. Jesus nunca quer que esqueçamos de sua morte.
Ele apresenta-se a João no Apocalipse e diz: eu sou aquele que estive morto. Ele quer ser lembrado pela sua morte, inclusive instituiu a ceia para isso. Este é o meu corpo partido por amor de vós, este é o meu sangue derramado por muitos para a remissão de pecados. Louvado seja Deus pela cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me a não ser a cruz de Cristo, pela qual estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Bem, dizemos a Deus pelo sangue do Cordeiro, pelo qual nossa alma foi lavada. Agradecemos a Deus porque Jesus morreu justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Mas o Cristo que contemplamos é o Cristo que está vivo. Nós não contemplamos um memorial, uma figura, mas o Cristo que está diante de nós, e esse Jesus está vivo. Mas ele quer ser lembrado pela sua morte. Por isso ele disse a Tomé: põe aqui as mãos nas chagas, põe aqui a mão no lado. Jesus poderia ter ressuscitado e sem trazer as marcas da cruz, mas lhes são um troféu, lhes são uma identidade. Jesus quer ser conhecido como aquele que foi crucificado. Pregamos a Cristo como Senhor, diz Paulo. Senhor quer dizer que ele está vivo, ele é Senhor dos céus e da terra, mas Paulo diz: pregamos a Cristo e este crucificado, porque aquele que é Senhor é o que foi crucificado. Pedro diz no dia de Pentecoste: aquele a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até quando Jesus apresentasse aos judeus, a Bíblia diz que os judeus verão aquele a quem traspassaram. Ou seja, verão de alguma maneira nele as marcas da cruz, perceberão que ele foi aquele que foi crucificado. Jesus, portanto, é o Cristo vivo, mas com as marcas da cruz. Como ele se apresentou a João: eis que eu estive morto, mas agora vivo pelo século dos séculos. Quando João o vê lá no Apocalipse, diz: eu vi um cordeiro, mas ele diz como que havendo sido morto. Mas Jesus estava vivo para abrir o livro e desatar os selos. Portanto, Jesus é por nós contemplado, visualizado como um Cristo vivo, porém que tem as marcas da cruz. Recorro a Ele como meu advogado, porque vejo as marcas da cruz. Não me amedronto com a sua presença, porque Ele traz as marcas da cruz. Vejo nele refúgio, porque ele tem as marcas da cruz, porque ele está sempre dizendo a mim: eu fui aquele que morreu por ti, eu fui aquele que deu a vida por ti. Mas ao mesmo tempo eu não me apego a um morto que nada pode fazer, eu não olho para um moribundo na cruz, eu olho para aquele cujos olhos são como chama de fogo, cujo cabelo é branco como a lã, cujos pés são como latão reluzente saídos de uma fornalha, cujos olhos são como chama de fogo, que diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É quando nós contemplamos a Cristo, cultivamos o olhar para Cristo, que nós progredimos na santificação. Aliás, a vida cristã começa quando nós temos uma revelação de quem Jesus é. Lembremos-nos daquele momento em que Jesus disse: uns dizem que eu sou Elias, uns dizem que eu sou um profeta, e ele olha para os discípulos e diz: e vocês dizem o quê? Note como Jesus fala eles e vocês, eles os do mundo. Os do mundo que me conhecem por especulação, tem várias teses. Eles que me conhecem por especulação, tem várias teses. Uns dizem que eu sou Elias, uns dizem que eu sou profeta. Mas eu quero saber, vocês, a igreja, dizem o quê? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Quem te revelou isso, ou seja, que eu sou o Filho do Deus vivo, não foi carne ou sangue, não foi olhando para a minha aparência física que tomaste conhecimento de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, um pequeno fragmento, mas sobre essa rocha aí que tu confessaste, a revelação de que eu sou o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus nasce onde quer que pessoas confessem a partir de revelação. Confessem que Jesus é o Filho de Deus, não por uma especulação, mas porque tiveram uma revelação de quem Ele é. Nós lemos lá em João capítulo 6, quando Jesus diz: quem comer a minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna.
referindo-se à necessidade de se apropriar o homem de seu sacrifício para ser salvo. Quando ele começa a falar da necessidade de se apropriar de seu sacrifício, muitos começam a ir embora. Os discípulos dizem: Senhor, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Jesus diz: quereis vós também retirar-vos? E Pedro diz: Senhor, para que iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. E note o que ele diz mais: e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Portanto, o que nos faz crentes é que nós tivemos uma revelação de Jesus. Nossos olhos foram abertos para compreender a bendita pessoa de Jesus. Mas nós temos que continuar olhando para Ele. Nós temos que continuar nos maravilhando com quem Ele é. Nós temos que continuar contemplando. É o que Paulo está dizendo aqui na segunda carta aos Coríntios. Paulo diz assim, primeiramente, segundo aos Coríntios 3,13: não somos como Moisés, que colocou um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que se dissipava. Moisés, quando subiu ao monte, e teve lá algum tempo na presença de Deus, esteve algum tempo na presença de Deus, quando ele voltou, o seu rosto brilhava, um reflexo da presença de Deus sobre ele. O povo de Israel não conseguia fixar os olhos na sua face, e então ele pôs um véu. Com o passar do tempo, aquela glória no rosto de Moisés se desvaneceu, mas Moisés não quis tirar o véu para o povo ver que tinha se desvanecido, porque o povo respeitava por causa daquela glória, e ele tinha medo de que o povo não respeitasse. Assim também tem muitos crentes, irmãos, que saíram da presença de Deus. Paulo aqui não está recriminando Moisés, mas está ilustrando com Moisés. Tem muita gente que saiu da presença de Deus, a glória já se foi, mas ele quer manter um véu, quer manter uma aparência, uma máscara. Tem muita gente que não está vivendo a vida que um dia viveu com Deus, que não está mais próximo de Deus como um dia esteve, não está mais refletindo no rosto a glória de Deus por contemplá-lo, mas quer forçar uma imagem, dá um glória a Deus vazio, canta, mas é da boca para fora, ora, mas o coração não aquece, porque é só um véu que restou. Paulo diz: nós não somos como Moisés. E aí ele continua: mas a mente deles, ele está se referindo aos judeus, versículo 14, tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Note como Paulo faz questão de dizer que há um véu no coração dos judeus. Aqui ele já está vendo outro aspecto. O judeu é incapaz de enxergar Cristo na leitura do livro da lei, porque tem um véu no coração dele. Mas quando ele se converte ao Senhor, este véu é tirado. A palavra converter-se aqui tem um sentido não técnico, de conversão, de você se tornar um crente. Mas quando eles convergem para o Senhor, quando eles começam a olhar para a leitura da lei, procurando o Senhor, aí o véu sai da cabeça deles. Enquanto eles ouvem a leitura da lei com suas tradições na cabeça, eles têm um bloqueio. Mas quando eles voltam-se para procurar o Senhor, o véu sai. Como Jesus recomendou. Ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Noutra oportunidade, Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, porque Moisés falou de mim. Ele está, em outras palavras, dizendo: se vocês procurarem a mim na Escritura, encontrarão. Se vocês ouvirem a lei à procura de me encontrar, de me identificar onde estou nela, eu me apresentarei. De alguma maneira, irmãos, Paulo está mostrando que essa contemplação de Cristo, a qual ele vai afirmar mais adiante, é feita através da palavra. Pastor, de que maneira eu me elevo daqui para Cristo? Eu tenho essa contemplação de Cristo. Tem que ser através da palavra.
Meus amados irmãos, uma coisa que eu acho curiosa é quando Jesus ressuscita. Ele aparece aos discípulos de Emaús. Eu imagino que os discípulos de Emaús, cabisbaixos, desesperançosos, e Jesus do lado deles. Eles sequer ousam olhar para o rosto de Jesus e perceber que é ele. A Bíblia diz que seus olhos estavam como que fechados, porque eles estavam desolados, desanimados, cabisbaixos. E Jesus começa a falar com eles, pergunta por que eles estão daquela maneira. Eles dizem: não tem notícia? Aquele que nós pensávamos ser o Messias, um profeta, ele morreu, e Jesus andando do lado deles. E Jesus começa a mostrar pelas Escrituras que era necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse, entrasse na sua glória. E Jesus vai partir o pão com eles, e a Bíblia diz que na hora que Jesus está partindo o pão, eles desconfiam que é Jesus e resolvem conferir, olhando. Na hora que eles olham, Jesus desaparece. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não queria ser reconhecido por esses olhos. Ele queria ser reconhecido pela palavra. Aí um olha para o outro e diz: era ele. Era ele, porque enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Jesus quer ser conhecido pela palavra. Ele quer se revelar a nós pela palavra de Deus. Esse é o caminho para conhecê-lo. São as Escrituras que de mim testificam. E aqui diz, versículo 17: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, sem máscaras, refletindo como um espelho. Essa tradução é baseada na tradução de Erasmo, mas a tradução de Calvino era contemplando, todos nós contemplando a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. As duas traduções têm o seu valor. Uma fala que eu vou refletir, e a outra diz que eu devo contemplar. Enquanto eu contemplo, eu vou refletir a glória do Senhor. Pastor, como é que a gente contempla? Se maravilhando, meditando, pensando na glória do Senhor. Eu tenho que pensar no Cristo que morreu e que vive. Eu tenho que pensar naquele que diz: estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho que meditar no Senhor, me maravilhar com o Senhor, me extasiar com o Senhor, como Maria, irmã de Marta, que quando Jesus entrou na casa dela, sentou-se aos seus pés para aprender. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que olhar para Jesus, nós temos que meditar na pessoa de Jesus, nos maravilharmos com Ele, e aí nós vamos ser transformados de glória em glória. Quando eu leio essa passagem, sabe de que é que eu me lembro? Daquele rebanho de Labão que Jacó levou para ele. Jacó fez um acordo com Labão e disse: olha, toda ovelha que nascer malhada, salpicada é minha, tá certo? Que não nascer assim é tua. Labão disse: está certo. Aí ele colocou varas cortadas em frente aos bebedouros das ovelhas. As ovelhas iam lá e se acasalavam diante daquelas varas todas cortadas. De alguma maneira, olhar para a vara influenciava, e os filhotes vinham malhados. Ou seja, elas olhavam e havia uma transformação. No filhote que ia nascer, ele nascia malhado. Assim também nós temos que contemplar o Senhor, e nós vamos ficar igual a Ele, transformados de glória em glória, na mesma imagem. Jonathan Edwards conta de uma experiência que teve com Deus. Como irmãos, é incomum isso. Ele tinha momentos do dia que ele saía de cavalo e ia a um bosque, e ele dizia que sentava e começava a meditar em Jesus, na pessoa de Jesus, na obra de Jesus. E em certa feita, durante essa meditação, ele disse que teve uma visão. E ele viu o Senhor Jesus entre o céu e a terra. Ou seja, aquele homem cultivava tanto um meditar acerca de Jesus que ele se elevou a um êxtase e viu o Senhor. E ele conta como aquela experiência foi impactante para a sua vida. Charles Finney conta que quando Jesus o encheu do Espírito Santo, ele dizia: Jesus parecia tão real diante de mim que eu caía aos seus pés e tinha a impressão que agarrava-me com os seus pés. John Flavel, o puritano,
do século XVII, conta também de uma experiência semelhante, onde ele teve uma visão de Jesus, num momento de meditação. A meditação o elevava até transcender. Quer ver um exemplo? Estevão ali diante do Sinédrio rangendo os dentes, ele com o rosto de anjo. Porque o rosto dele estava diante, porque ele estava vendo o Senhor, meditando no Senhor. Estevão começa a falar de Jesus desde lá do Velho Testamento, todo o plano de Deus para conduzir a Jesus. Ele vai falando, ele vai meditando, porque ele não estava simplesmente pregando para aquelas pessoas, irmãos, ele estava se maravilhando, tanto que as pessoas rangiam os dentes e o rosto dele era como de um anjo, porque ele não queria saber de quem é que estava olhando para ele, não. Ele estava falando para os outros e para ele também. Ele estava meditando, aí de repente ele diz: agora eu estou vendo os céus abertos. Eu já estou enxergando o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eram homens que iam meditando, até se elevar a uma visão da glória. John Owen, o puritano John Owen, conta que certa vez ele ficou enfermo e não podendo sair da cama, doente, ele começou a meditar em Cristo. Ele ficou tão maravilhado, irmãos, com a meditação que ele teve de Cristo durante esse tempo no leito de enfermidade, que ele escreveu um livro que até hoje ainda existe nas livrarias, A Glória de Cristo. São as meditações que ele teve enquanto esteve enfermo. E ele fala Jesus como mediador, Jesus como santificador. Nós temos que ter uma espiritualidade cristocêntrica, irmãos. Nossa questão é com uma pessoa, é com a pessoa de Jesus. Não é só doutrina, dogma, ensino, no sentido frio, é um foco pessoal na pessoa de Jesus. A doutrina é para nos elevar a Ele. O estudo não é um fim em si mesmo, nós não queremos nos tornar intelectuais da fé, nós queremos tocar no trono de Deus. Nós queremos chegar às alturas da visão de Cristo. Enquanto contemplamos a glória do Senhor, Paulo diz, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. De glória em glória na mesma imagem. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, lá na carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta interessante, porque Paulo fala que ele perdeu toda a sua posição, status, como ele disse, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Meus irmãos, esse homem aqui estava velho, o apóstolo Paulo estava velho quando escreveu aos Filipenses, mas ele ainda falava com paixão. Sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, se alguém tem que se gloriar na carne, muito mais eu, mas considerei tudo isso como nada, para ganhar a Cristo. Pedi todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nessa carta aos Filipenses, Paulo diz, desejo conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Parece um novo convertido falando, irmãos, era o Paulo ancião. Eu quero conhecer mais Jesus. Este homem que o conhecia tão profundamente, dizendo, desejo conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição. Paulo diz assim aos Filipenses, capítulo 3, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo diz, olha, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. E eu gosto dessa palavra, uma coisa. Sabe o que é uma coisa que está faltando? Só falta uma coisa para todos nós. É amar Jesus de todo o coração, alma e força e entendimento. Lembram-se de Marta e Maria? Jesus entra lá, Marta vai procurando servir Jesus e Maria fica aos seus pés aprendendo. Jesus diz, Marta, Marta, poucas coisas são necessárias, aliás, uma só. E Maria escolheu a melhor parte. Note, poucas coisas são necessárias, aliás, uma só. Uma coisa era necessário fazer, era o que Maria estava fazendo, ficar aos pés de Jesus. Jesus fala com o jovem rico, que queria saber que veio fazer para herdar o céu, a vida eterna. E Jesus diz, olha, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás. Ele diz, desde a mocidade eu faço isso. Jesus diz, falta-te uma coisa. Amor a ele, vende tudo que tu tem, segue-me, vem para mim. Aí o homem se entristeceu e saiu. E aqui Paulo diz, uma coisa eu faço,
Se um crente pode ser chamado de bitolado, é nesse sentido, irmão. Ele só tem uma direção. Ele só tem uma meta. E ele diz, o apóstolo Paulo, é alcançar aquilo para o que também foi alcançado. Nós fomos alcançados por Jesus, para quê? Para ser igual a Ele. Romanos 8, os que dantes conheceu, Deus predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. A salvação, irmãos, é muito mais do que ir para o céu, é ser como Jesus é. Paulo diz aos Gálatas, eu sinto por vocês as dores de parto, até que Jesus seja formado em vós. A alegria de Paulo é dizer, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então quando Paulo diz, eu procuro alcançar aquilo para o que também fui alcançado, quer dizer, eu procuro realizar o projeto de Deus para a minha vida, ser igual a Jesus. Uma coisa eu faço, eu esqueço do que para trás tem, e eu sigo obstinado para o alvo, para ser como Jesus é. Aliás, é por isso que o crente, irmãos, ama o céu. É porque Jesus está lá. Quem deseja o céu, esperando, eu queria tanto ver ruas de ouro, mar de cristal, não entendeu nada ainda. Mas Paulo disse aos Filipenses, eu desejo partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Aos Coríntios 5, segundo aos Coríntios 5, ele diz, ausentes do corpo, estaremos presentes com o Senhor. Falando do arrebatamento, ele diz, o mesmo Senhor, ele quer dizer que ele não vai mandar secretário, não, o mesmo Senhor descerá do céu. Aleluia, ele vem como noivo, a igreja é uma noiva que o aguarda, e a noiva, o Espírito diz, aí vem, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados, e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quem ama Jesus, ama o céu. Quem ama Jesus, irmãos, não se engoda com as coisas do presente, porque Jesus está no céu e ele está olhando para o céu. Veja o que a Bíblia diz na carta aos Colossenses. Colossenses capítulo de número 3, versos 1 e 2. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima. Note, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Paulo manda pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, buscar as coisas que são do alto, não as que são daqui. Por quê? Porque é lá onde Jesus está, sentado à direita de Deus. O que faz o crente amar o céu, desejar o céu, aborrecer a terra, não deixar as coisas deste mundo ludibriarem, é que ele está olhando para Jesus que está lá. Está olhando para Jesus que está lá. Veja essa outra passagem da Escritura Sagrada, lá em Mateus. Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É preciso que o nosso tesouro esteja no céu. Se o nosso tesouro estiver na terra, nosso coração está na terra. Se o nosso tesouro estiver no céu, é lá onde o nosso coração vai estar. Mas note a continuidade, o versículo seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se portanto a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Tem uma tradução que fala se os teus olhos forem bons, tem outra que diz se os teus olhos forem simples. Simples quer dizer não complexo, não composto, não dividido, unidirecional. Porque é o olho, é onde eu foco a minha meta. Se o teu olho for bom, se tu estiver olhando na direção certa, olhando para Jesus, olhando para a glória do Senhor lá no céu, estiver contemplando a glória de Jesus lá no céu, buscando as coisas que estão de cima, olhando para aquele que está sentado à direita de Deus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quer dizer, toda a tua vida vai estar certa. Se, meus irmãos, nós amarmos a Jesus de todo o nosso coração. Hoje eu não estou pregando o que é certo, o que é errado, embora o que eu esteja dizendo vai influenciar para que você faça o certo e não o errado, mas eu estou falando de Jesus, da pessoa de Jesus. Estou dizendo que se você amar o Senhor, vai dar tudo certo. Se você amar Jesus, tudo vai se ordenar na sua vida. Se Ele for o Senhor do seu coração, tudo vai estar no lugar. O fim puxa os meios. A primeira parte do trem puxa os vagões. A questão é quem é o Senhor da nossa vida. A questão é onde está o nosso tesouro.
Às vezes a gente fica lutando com o pecado como se fosse uma questão de quebra de braço. Mas a questão é essa: onde é que está o teu coração? Se o teu coração estiver na terra, o teu arrependimento não passa de remorso. Daqui a pouco tu faz de novo o que fez anteriormente errado, porque o teu coração está na terra. Mas se o teu coração estiver no céu, em Jesus, então toda a tua vida é santificada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Veja como é disso que Jesus está falando. Logo em seguida ele diz, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, a Deus e a Mamon. Nós temos que ter um coração não dividido, mas um coração integrado em Deus. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Tiago diz: vós de duplo ânimo, vós de espírito vacilante, purificai o vosso coração. Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. É preciso que nós, irmãos, tenhamos uma consagração absoluta da nossa vida a Cristo, que Ele cative a nossa devoção, que Ele cative tudo que é em nós, o meditar do nosso coração, o pensamento da nossa mente, as nossas palavras. A Bíblia diz: tudo quanto disserdes por palavra, tudo quanto fizerdes por obras, fazei-o em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus. A Bíblia diz o seguinte lá em Hebreus capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Portanto também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Notemos que o versículo de número 1 diz que nós estamos rodeados de testemunha, fazendo alusão a todos aqueles que no Antigo Testamento deram um testemunho de fé para nós. E agora, levando em conta todos esses exemplos inspiradores, nós temos que correr a carreira que nos está proposta. Aí ele diz: livrando-nos do embaraço, do que nos impede de prosseguir, e do pecado que tão de perto nos rodeia. Duas coisas aqui: o embaraço e o pecado são diferentes. Imagine você com as pernas todas amarradas. Aquilo é um embaraço, impede você de andar. Agora, se você tropeçar no chão, aí é a queda, é o pecado. Tem coisas que são pecaminosas, tem que se deixar de lado. Tem coisas que não são pecaminosas, mas estão impedindo a gente de ir mais rápido. Cada um de nós tem que descobrir o que especificamente em nossa vida está atrapalhando a gente de ir mais rápido. Não apenas o pecado ostensivo deve ser deixado de lado, mas o que também nos traz lentidão no passo deve ser deixado de lado. Nós temos que correr livremente a carreira. Como? Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Aí é aquilo que eu disse: Jesus está vivo, está no trono, Ele quer ser visto como rei, mas Ele quer ser lembrado como aquele que morreu. Aí ele diz: fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele é o que morreu, não fazendo caso da vergonha que sofreu, mas Ele está agora sentado à direita do trono de Deus. E Ele manda no versículo 3, nós considerarmos, meditarmos, considerar o Senhor Jesus, nós fixar os olhos no autor e consumador da fé. Nós temos, irmãos, que olhar para Jesus, ter o cultivo do olhar para Jesus. Quando há um avivamento na igreja, Jesus sempre é glorificado. Jesus disse: quando o Consolador vier, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Irmãos, como é maravilhoso quando a gente se encontra com um crente que só fala de Jesus. Um crente que ama Jesus fervorosamente, que se alegra em dar testemunho do que Jesus tem feito na sua vida, que se regozija na obra do Calvário, na obra salvífica de Jesus lá na cruz.
Quando alguém está cheio do Espírito Santo, só vê Jesus na frente. É o que Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu. Onde se está falando muito do Espírito Santo, o Espírito Santo não está, não. Porque Jesus disse: ele não falará de si mesmo, mas ele me glorificará. Onde o Espírito Santo está, ele eleva os nossos olhos para Jesus. É interessante, quando Jesus veio como homem, ele não falava de si, só falava do Pai. Quando o Espírito Santo veio, Jesus subiu, ele só fala de Jesus. O que está embaixo fala do que está em cima. E o Espírito Santo está falando de Cristo. É interessante que aqueles que na Bíblia falaram ou tiveram uma experiência profunda com o Espírito Santo só falaram em Jesus. João Batista foi um homem que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Mas João Batista não disse: eis o Espírito Santo. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e eu diminua. Até quando João Batista foi falar do batismo no Espírito Santo, ele quase não falou do batismo no Espírito Santo, ele só falou daquele que batiza no Espírito Santo. Ele diz: depois de mim vem aí um que é mais poderoso do que eu. Antes que eu fosse, ele já era. Eu não sou digno nem de levar as alpacas dele. É esse daí que vos batizará no Espírito Santo e em fogo. No dia de Pentecostes, o povo foi cheio do Espírito Santo. Pedro disse: olha, esse Jesus, que foi exaltado à destra do Pai, às 2h33, recebeu do Pai a promessa e derramou sobre nós isso que vós agora vedes e ouvis. Ele fez questão de exaltar a pessoa de Jesus. Quando eu leio, irmãos, as cartas do Apocalipse, sabe o que é que me deixa maravilhado? É porque Jesus, quando escreve a cada igreja, ele não vai direto, não. Jesus não escreve a igreja logo repreendendo, não. Jesus se apresenta em toda carta. Ele se revela, ele se dá a conhecer em cada carta. Ele quer que em cada carta as pessoas o percebam. Note, carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:1, escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Olha aqui em Apocalipse 2:8, a carta à igreja de Esmirna: escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto diz o que é o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. A Pérgamo, versículo 12, escreve ao anjo da igreja em Pérgamo: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo de número 18, a Tiatira: escreve ao anjo da igreja em Tiatira: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Igreja de Sardes, Apocalipse 3:1, escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Apocalipse 3:7, a Filadélfia, escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Versículo 14, a Laodiceia, escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui tem o bastante para você meditar, irmãos, a sua vida toda. Você diz: pastor, sobre o que é que eu vou meditar em Jesus? Medite em Jesus como aquele que tem os 7, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, como aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Medite em Jesus como aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Medite em Jesus como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, como aquele que é o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus. Note, irmãos, como Jesus tem coisas a falar de si mesmo, como nós temos coisas a meditar sobre Jesus, como nós temos maravilhas insondáveis, as riquezas insondáveis de Cristo, para meditar, para contemplar, para aprender a amá-lo. Ainda mais e mais. Jesus aparece a João andando no meio dos candeeiros de ouro. Jesus está no meio da igreja. Nós precisamos reconhecê-lo.
Onde estiver 2 ou 3, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Será que nós somos capazes de perceber a presença de Jesus no meio da igreja? J. Gordon, ele conta uma experiência que ele teve com Deus que revolucionou a sua vida, esse pastor e missionário. Ele disse que um dia ele teve um sonho que lhe pareceu o mais real de todos os sonhos que tivera. E que ele estava num culto pregando e uma pessoa estranha aparecia e assistia todo o culto. E no final a pessoa a ele se apresentava e ele descobria que era Jesus. E naquele momento ele olhava para trás e dizia: o que Jesus pensou do coral quando cantou? Um coral que apenas está acostumado a cantar músicas, mas que não ora para cantar. O que Jesus pensou da minha pregação? E ele começou a meditar sobre tudo que Jesus viu naquele culto. E quando ele acordou, ele disse: nunca mais o culto foi o mesmo para mim, porque sempre eu estava lembrado que Jesus está ali, Jesus está em nosso meio, Jesus está em nosso meio. Meus irmãos, a nossa característica é só Jesus, sola Christus. É Jesus do começo ao fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu. Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos contemplar o Senhor e ser transformados de glória em glória na mesma imagem. Vamos nos lembrar, por meio de tantas lições da escola dominical, sobre acontecimentos da Bíblia e tantas coisas que aprendemos, que nós temos que enxergar Jesus no meio de tudo isso. Se Jesus não aparecer, não adianta. Spurgeon dizia: se você ler a Bíblia e não encontrar Jesus, não adiantou nada. Alguém foi à Inglaterra ouvir Spurgeon e outro pregador. Diziam que eram os dois maiores pregadores da Inglaterra, Spurgeon e esse outro, que eu nem me lembro mais. E o homem disse que quando foi ouvir o outro, que não era Spurgeon, ele disse: eu fiquei maravilhado, que retórica, que pregação, que homem para falar bem. E quando me perguntaram: e quando você foi ouvir Spurgeon? Ele disse: eu nem me lembrei se ele tinha retórica ou não. Eu saí de lá foi dizendo: que Jesus maravilhoso é esse que esse homem fala, que Cristo glorioso. Aleluia! O importante é Jesus ser maravilhoso, irmãos, aos nossos olhos. A minha alegria é quando eu vejo os crentes da minha igreja amando Jesus, quando eu vejo um crente, no bom sentido, apaixonado por Jesus, zeloso por Jesus. Quando os irmãos moravam e enviaram seus primeiros missionários para evangelizar nas fazendas de cana, os negros, eles enviaram 2. Esses 2 descobriram que para evangelizar os negros escravos, talvez tivessem que se entregar como escravos. E eles falaram com uma mulher da nobreza sobre seus planos. Eles: nós estamos dispostos a ir e até a nos entregarmos como escravos para podermos evangelizar aquelas pessoas. E alguns diziam: como é que esses homens vão falar com essa mulher, uma nobre da corte? Mas ela era crente. Essa mulher vai dissuadi-los desse plano louco. Mas a irmã olhou para eles e disse: eu vou dar aqui uma ajuda material para vocês irem. Jesus é digno de que vocês deem tudo por ele. Quando o general Bott, fundador do Exército da Salvação, estava prestes a morrer, já tinha fundado missões em quase toda parte do mundo, um glorioso avamento na Inglaterra, uma pessoa olhou para ele e disse: qual é o seu segredo? Como é que você conseguiu fazer tanta coisa? E aquele ancião, um homem já velho, deixou uma lágrima descer por um dos seus olhos. E ele disse: o meu segredo é que Jesus teve de mim tudo o que ele quis. Onde estão essas pessoas, irmãos? Onde estão essas pessoas que amam o Senhor? Onde estão essas pessoas que têm um coração incendiado por Jesus? É isso que nos está faltando. O que nos está faltando não é mais seminários. O que nos está faltando não é mais cantores. O que nos está faltando não é mais pessoas talentosas. O que nos está faltando é mais pessoas que amem a Jesus de todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Vamos orar ao Senhor. Deus amado e Pai eterno,
Que teu Santo Espírito, meu Deus, dê vida a esta palavra e aplique-a aos nossos corações. Que o Senhor ganhe o nosso coração para si. Que o Senhor cative os nossos afetos, como disse Jonathan Edwards, os santos afetos, que não se confundem com as emoções banais, mas se confundem com os afetos devocionais, ó Pai. Que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome, Senhor. Que possamos derramar a alma diante de ti. Que o Senhor ganhe a nossa mente, ganhe o nosso ser. Que não haja reservas. Que o Senhor nos possua. Que sejamos transformados pelo poder de Deus, a imagem de Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de eu passar a palavra ao pastor, eu lembro, há muito tempo atrás, eu era novo convertido, de uma história que eu li. Um missionário que foi evangelizar uma tribo de índio que era inacessível. Ninguém tinha ido lá. E ele chegou e começou a evangelizar aquele povo. Devagarzinho, ele não sabia falar a língua do povo. Foi aprendendo muito devagar. Quase não teve tempo de falar de Jesus, porque ele aprendeu poucas palavras, falava assim um pouquinho, quase não se comunicava e morreu antes de poder ter condições de falar bem. Mas ajudou os índios, amou-os. Aí mandaram um segundo missionário para lá. Aí o segundo missionário teve mais tempo, aprendeu a língua daqueles índios e tal, e começou a evangelizá-los e a falar de Jesus. Quando aquele homem começou a falar de Jesus, os índios disseram assim: nós o conhecemos. Pelo que você está falando, nós o conhecemos. Ele esteve aqui antes de você. Que nós sejamos, irmãos, a imagem e semelhança de Cristo. Deus abençoe os irmãos.